Amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um, a cada família, ricamente em Cristo Jesus, a todos que vão nos acompanhar também, sejam edificados com a palavra do Senhor, é o nosso alimento, é o que preenche todo o nosso ser. Tudo bem? Olha, estou gravando esse devocional, essa mensagem aqui para hoje, trazendo mais uma vez um conforto, um consolo na direção do Senhor. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, eu te convido a irmos juntos no quarto livro da Bíblia, o livro de Números, lá no seu capítulo 18, no verso 20. Números, capítulo 18, verso 20. Esse texto ele aparece aqui em Números e também em Josué, mais à frente também em Ezequiel. Ele é um texto que fala muito conosco, falou muito com os sacerdotes, eu creio que vai falar com a igreja também mais uma vez. Diz assim, Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Você acompanhou comigo essa leitura? Então, quando Israel sai do Egito, passa pelo deserto, rumo a Canaã, a terra prometida, eram ali 12 tribos de Israel. Aquele povo era dividido em tribos, e eram 12. E quando chegassem até Canaã, nesta terra nova, essa terra era para ser dividida entre essas 12 tribos. Só que Arão, o sumo sacerdote, ele era da linhagem da tribo de Levi. E para essa tribo e para esse povo que tinha linhagem sacerdotal foi dada uma ordem. Olha, quando se for repartir aquela grande terra de Canaã, a meia tribo de Manassés vai ganhar a sua herança, a tribo de Judá vai ganhar a sua herança, a tribo de Efraim, Naftali, a tribo de Dan, cada parte, a tribo de Gade, a tribo de Benjamim, cada um vai ganhar a sua parte. Mas a tribo de Levi, ela não tem parte alguma na terra, porque a sua herança, tribo de Levi, a sua herança, sacerdotes do Senhor, sou eu, assim ele dizia aquele povo. Assim ele disse a Arão, e assim ficou para a tribo de Levi. Então, quando o povo, liderados agora por Josué, quando eles chegam a Canaã, naquela repartição de terra, Levi, a tribo de Levi não tinha terra. Eles tiveram algum lugar para habitar ali, mas ainda assim não era dele. Era como se fosse uma concessão só para eles sobreviverem ali e construírem a sua casa. Mas a herança daquele povo era o Senhor. Era o serviço a Deus. Era o culto a Deus que eles prestavam. Então a tribo de Levi, ela não ganha terras, mas ganha o Senhor como herança. Fantástico isso, não é verdade? A gente vai aprendendo que servir ao Senhor é mais prazeroso do que acumular terras, bens e riquezas. Imagine a alegria das outras tribos. A meia tribo de Manassés, a Efraim, Gade, Zebulon, Benjamim, todos eles ficaram alegres. Nós temos uma parte, nós temos onde isso é nosso. Nós temos um direito aqui agora nesta terra, neste mundo. Mas a tribo de Levi foi chamada a um patamar espiritual e algo muito mais prazeroso. E Deus estava ensinando a Levi que o serviço a ele, que ter o próprio Senhor era muito superior como qualquer outra herança que poderia ter sido distribuída ali naquela terra. Quando nós aprofundamos lá em Ezequiel, lá nos profetas, bem lá na frente, Ezequiel é levantado como um profeta do Senhor e vai dando palavras, exortações, direcionamento ao povo que estava cativo na Babilônia, naquele cativeiro de 70 anos. E lá, Deus começa a trazer palavras para Ezequiel, anunciar a seu povo do retorno. Como seria retornar a Jerusalém, como seria a reconstrução, a habitação daquele povo. E lá também, em Ezequiel 44, 28, Deus fala por meio do profeta ao seu povo, dizendo: os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança,
não lhes darei possessão em Israel, porque eu sou a sua possessão. Então, nas diretrizes, nas ordens para aquele povo se reorganizar agora em Judá, em Jerusalém, mais uma vez foi reforçado aos sacerdotes: olha, vocês não terão terra aqui, eu não quero dar terra para vocês, mas eu quero ser o Senhor de vocês bem diretamente, eu quero que vocês venham me servir. Vocês não vão se preocupar com o cultivo, vocês não vão se preocupar com as construções, vocês vão se preocupar comigo, em buscar de mim revelações, direcionamentos para o povo e para vocês também. E aqui Deus está preparando Israel para sair da Babilônia, que é Babilônia, uma representação do mundo, Israel uma representação do povo de Deus. E quando nós trazemos isso para nós, nós podemos também fazer essa analogia. Babilônia, mundo. Israel, o Israel espiritual, a igreja do Senhor. Então fica para nós também uma mensagem para o nosso coração. Nós não precisamos nos preocupar em repartir terra aqui. Nós não precisamos nos preocupar em angariar, em crescer patrimônio, em ter coisas aqui nesta terra. Porque o Senhor diz: eu sou a sua possessão, eu sou a sua herança. Várias vezes, e talvez de Gênesis a Apocalipse, os ensinamentos de Deus quanto às preocupações com as coisas terrenas, elas são diversas, são vários alertas. Nós lembramos daquele momento onde um jovem rico quer seguir a Jesus, e ele era um cumpridor da lei, e Jesus não o repreendeu por causa disso. Ele falou: não, eu cumpro a lei, eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço. E Jesus falou: bem fizeste, você está certo. Uma coisa te falta: vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E aí o jovem rico se viu preso no patrimônio que ele tinha, na possessão, na herança que ele tinha aqui da terra. Ele não deu conta de largar isso e então se entristeceu e não seguiu o Senhor. O próprio Jesus nos fala sobre: não podeis servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou a Mamon, as riquezas, né? A riqueza é visto como um senhor. Ela escraviza o homem, ela dá ordens, ela cativa o coração do ser humano. Por isso que ela é vista como um senhor. Não podeis servir a dois senhores, ou servir a Deus ou a Mamon. E também Paulo vai nos falar lá em Timóteo, na orientação ao jovem Timóteo, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E nós temos visto isso. O amor ao dinheiro nas competições entre as nações, nas guerras, nos rumores de guerras, na Guerra Fria, na crise econômica, na política, dentro dos supermercados, nós temos visto. Então, nós não precisamos nos preocupar se temos uma poupança cheia, abastada, se conseguimos construir um vasto patrimônio, porque Deus não nos chama a isso. Quer ver um exemplo? Pedro, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, lá no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então aquela analogia da tribo de Levi, os sacerdotes, quando a gente traz para o Novo Testamento, nós não temos mais só um grupo, uma tribo de Levi, sacerdote. Pelo contrário, todo o povo de Deus é chamado agora como raça eleita, sacerdócio real. Nós somos todos sacerdotes do Senhor. E trazendo o mesmo princípio lá de trás para nós aqui hoje, igreja do Senhor, é como se ele dissesse para nós assim, aqui em Ezequiel, deixa eu retornar ao texto: os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel, porque eu sou a sua possessão. A tribo de Levi já ficou para trás, mas o princípio do sacerdócio de Deus permanece para nós até hoje. E nós, então, como sacerdotes do Senhor, homens e mulheres do Senhor, fica para nós essa mensagem: não lhes darei possessão. Eu sou a sua possessão. Sacerdotes, igreja, eu sou a sua herança. E aí, como que é lindo nós meditarmos sabendo que Deus é a nossa propriedade. O pedaço que nós precisamos, Ele nos deu. A terra que preenche o coração do mundo, nós não precisamos. A terra que preenche o nosso coração é a possessão que Deus nos dá em Cristo Jesus.
Se você foi abençoado com terras aqui na terra, meu irmão, amém. Minha irmã, se você tem uma grande provisão aqui na terra, amém, é bênção do Senhor. Mas se prepare, porque estamos vivendo dias, como a irmã Joene nos mandou naquele áudio, que foi incrível e falou tanto no meu coração. Se prepare, porque é tempo de lançar o seu pão sobre as águas. Divide com 6 e com 7. Para isso que Deus trouxe a provisão, para nós repartirmos com os irmãos e irmãs agora. Bem como lá em Atos, lembra da igreja primitiva? Quantas vezes nós pregamos, meditamos nesse texto? Todos haviam em comum e conforme a necessidade dos irmãos, se vendia e repartia. Aqueles que eram abastados, eles tinham condição de dividir e repartir, para todos terem em comum a igreja. E agora é o momento de nós vivermos isso. Lança o teu pão sobre as águas. Não adianta eu ter R$1.000 na poupança, sendo que o meu irmão e minha irmã em Cristo está precisando de pão e leite dentro da casa dele. Esse é o momento. Se Deus encheu o seu celeiro, é para que ele seja esvaziado agora, neste momento. Celeiro cheio, vai ficar estragada a comida lá, vai se perder a provisão. E é agora este momento. E meu irmão e minha irmã, para você que não tem patrimônio aqui na terra, você não conseguiu acumular nada, você mora de aluguel, você está um desassossego, você não tem uma renda fixa, as coisas mais do que nunca, você está vivendo dia após dia, o pão de cada dia com o Senhor, fique tranquilo. A sua herança é o Senhor. Nós temos essa herança. Nosso coração não precisa ficar angustiado, a nossa alma não precisa se enforcar de ansiedade, não. Deus é a nossa herança, a maior de todas as heranças. Aquela herança em que nada se compara, nem um carro, nem um apartamento, nem um sítio, nem terras, nem dinheiro na poupança. O Senhor é a nossa herança. E isso então acalma o nosso coração nesse sábado, dia 2 de maio. Acalma o seu coração. Nós temos herança e a nossa herança é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu final de semana, esse mês de maio que se iniciou ontem, né? Com o aniversário da nossa querida irmã Isolina, com o primeiro mês de vida da Lavínia. Que seja então mês de maio abençoado na presença de Deus. Você tem herança, a sua herança, a minha, a herança que todos nós temos em comum. Não são terras, não é carro, nem prédio, nem dinheiro. O que nós temos em comum, a nossa herança, para todos nós, o povo de Deus, é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não se turbe o vosso coração, como Deus disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Basta para nós, irmãos. Temos a graça e a salvação em Cristo Jesus. O que vier a acontecer conosco, estamos na mão do Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Forte abraço. Estamos juntos.